Terça-feira, dia 9 de agosto, mais um dia para falarmos de mercado nacional e internacional em mais um episódio do podcast de Mercado Flash. O meu nome é Hugo Filipe Martins, hoje o Igor Gonçalves estava com o calendário muito preenchido, já andou a gravar muitos podcasts e está sem voz, diz ele, mas eu tenho alguma para vos trazer aqui as notícias mais recentes do mercado de transferências desta terça-feira, hoje com muito mercado lá fora, até tive que cortar aqui algumas coisinhas que ainda estão mais ou menos em banho-maria, mas vamos então começar por falar do mercado nacional, começando pelo Sporting, que ontem oficializou a saída de Bruno Tabata, o extremo brasileiro foi oficializado pelo Palmeiras, assinou por 4 temporadas com a equipa de Abel Ferreira, o extremo brasileiro esquerdino, que também passou pelo Portimonense, revelou depois às redes sociais do Palmeiras que quando soube da proposta revelou ao Sporting que a sua vontade era sair, ir para o Palmeiras, um clube que está a lutar pelo Brasileirão, também regressar ao Brasil, sabendo que no Sporting não tem vindo a ser opção titular, apesar de sair várias vezes do banco, ao contrário do que chegou a ser noticiado por alguns órgãos de comunicação social em Portugal. O 00 apurou que o Sporting recebeu mesmo 5 milhões de euros pela venda do Bruno Tabata e ainda ficou com uma percentagem de uma futura venda. Essa percentagem estará à volta dos 20%. Bruno Tabata sai então depois de 52 jogos no Sporting, 8 golos e 6 assistências. Acabou por não se conseguir afirmar por completo e então regressa ao Brasil. Este jogador de 25 anos que ainda conquistou o campeonato e também taça da Liga pelo Sporting e a Supertaça. Uma coisa importante também em relação aqui ao Bruno Tabata é que a camisola 7 ficou vaga, vamos ver se para Cristiano Ronaldo ou se fica guardada para a próxima temporada, quem sabe. Quem também pode sair dentro de pouco tempo é Giovane Cabral, já se falou aqui várias vezes dele, e o Burnley não desiste do cabo-verdiano, já tem acordo com o Sporting, a equipa inglesa do Championship, já se sabe, 4 milhões de euros mais 1 milhão por objetivos, o Sporting fica ainda com 20% de uma futura venda. O problema está no Giovane Cabral, que recusou a primeira proposta do clube do Championship por questões salariais, segundo então o jornal A Bola. O Besiktas, que também já tinha mostrado interesse no Giovane Cabral, oferecia mais de salário ao jogador e então o Giovane rejeitou essa proposta do Burnley. No entanto, segundo o jornal A Bola, a equipa inglesa não desistiu do extremo cabo-verdiano e vai melhorar a proposta pelo jogador que estava na segunda metade da época passada esteve emprestado ao Lazio e que não conta para Ruben Amorim, termina contrato em junho de 2023. Vamos ver então se vai jogar na segunda divisão inglesa. Ainda em Portugal, no Rio Ave, um regresso de peso, pode dizer-se assim, Hernani, extremo que passou pelo Vitória Sport Clube e pelo Futebol Clube Porto, onde conquistou um campeonato e uma supertaça, regressa aos 30 anos ao futebol português, ele que estava no Las Palmas, da segunda Liga Espanhola, fez apenas 5 jogos, estava sem clube, o 00 já tinha apurado que o Hernani iria regressar então ao Rio Ave, o Rio Ave que acabou por confirmar por oficializar esse negócio por volta da hora do almoço. O Hernani, extremo esquerdino, aliás, pode jogar da direita para o centro ou da esquerda para onde ele quiser, assinou por uma época com o Rio Ave, em Portugal então, como eu já disse, já jogou no Vitória e no Futebol Clube Porto, também chegou a jogar na Grécia, onde conquistou um campeonato, regressa assim a Portugal para jogar em Vila do Conde, na equipa que regressou esta temporada à Primeira Liga Portuguesa. No Santa Clara está oficializado o reforço Rildo, já tínhamos falado aqui dele algumas vezes, agora é oficial, assinou por 5 épocas com a equipa açoriana e é o substituto direto de Lincoln, médio ofensivo que está a brilhar no Fenerbahçe, grande jogo aquele para a qualificação para a Liga Europa. Os açorianos pagaram 1,2 milhões de euros por este Rildo, que estava emprestado pelo Grêmio ao Bahia, o Bahia que recebe 120 mil euros por esta venda que é de um jogador que pertencia ao Grêmio, mas porque ele estava emprestado ao Bahia, o Bahia teve direito a receber 10% desse negócio. Ele que no Bahia da segunda divisão do Brasil tinha feito 2 golos e 3 assistências em 15 jogos esta temporada, vai agora então reforçar o Santa Clara, que entrou no campeonato com um empate sem golos contra o Casa Pia. Ainda em Portugal, o Vizela vai oficializar ainda esta terça-feira o guarda-redes Luís Filipe, guarda-redes de 25 anos, que pertence à AVSAD, está então perto de assinar pela equipa de Álvaro Pacheco, ele que não jogou no primeiro jogo do campeonato na segunda Liga, já tinha sido associado este verão ao Vitória Sport Clube, acabou por ficar na AVSAD, mas já uma fonte do clube já tinha revelado que o Luís Filipe era o grande alvo para realizar um encaixe depois do Afonso Sousa, que saiu para a Polónia. Falava-se na altura de 1 milhão de euros,
duvido que o Vizela tenha ido até esses valores, não sabemos por quanto é que o Luís Filipe irá sair para o Vizela, mas já então é praticamente certo, está negócio fechado, que o guarda-redes de 1,98m, que foi um dos destaques positivos da Bessade na última época, ainda na Primeira Liga, vai concorrer com Pedro Silva por um lugar na baliza do Vizela, isto depois de Charles, guarda-redes brasileiro, ter saído no verão. Para finalizar em Portugal, Ian Mateus foi oficializado no Yokohama Marinos do Japão, o médio ofensivo deixa o Moreirense, depois de boas temporadas em Moreira de Cónegos. A equipa acabou por descer para a segunda divisão, e o Ian Mateus, claro, acabou por dar o salto depois de uma época espetacular. Ele tinha vindo a ser já a principal figura do Moreirense, 36 jogos na época passada, 9 golos e 6 assistências, portanto aqui uma participação assinalável do Ian Mateus. Não foi certamente por ele que o Moreirense acabou por descer, Moreirense que ganha 1,5 milhões de euros pela venda deste jogador brasileiro de 23 anos, um bom pé esquerdo, bom médio ofensivo, um jogador muito criativo com também uma boa capacidade de remate. Sai então para o campeonato japonês. Lá por fora há muita coisa, como eu já disse. Vamos começar na Juventus, está prestes a haver várias mudanças. A pré-época não tem sido famosa, as últimas temporadas da equipa italiana não têm sido famosas, depois de uma larga hegemonia, parece que se perdeu ali qualquer coisa. Já se falou da saída do Rabiot para o Manchester United, falou-se ontem, o Igor falou disso, mas com a saída do Rabiot, claro que também há jogadores a entrar. Kostic será um deles, a ala do Eintracht Frankfurt está cada vez mais perto da equipa italiana. O próprio diretor desportivo do Eintracht já disse que estava uma alternativa ao Kostic a chegar ao clube. Kostic que não foi convocado para a Supertaça Europeia, o Eintracht que vai defrontar o Real Madrid, e então o Kostic, depois de 4 épocas no Eintracht, sempre com excelentes números, tem sido desde a larga data, desde que chegou basicamente o principal jogador do Eintracht, sai para a Juventus aos 29 anos, ele que, segundo a imprensa italiana, vai custar 18 milhões de euros à equipa de Turim. Além de Kostic, também se fala de Leandro Paredes, médio defensivo do Paris Saint-Germain, que acabou por perder espaço com as contratações do Vitinha e também do Renato Sanches, ele que será então o substituto direto de Rabiot, e ainda de Memphis Depay para a frente de ataque. O Memphis Depay é o alvo da Juventus, segundo o jornal Sport, o jornal catalão, que diz que o Barça e a equipa italiana estão a negociar a possível ida de Depay para Turim. O jogador quer sair livre porque sabe que não tem espaço no Barcelona e pretende receber mais noutro clube, e então quer fazer o negócio desta forma. Já o jornal Sport diz que a Juventus pretende apenas receber o neerlandês por um empréstimo com uma opção de compra obrigatória de 20 milhões de euros, portanto aqui o salário basicamente é o grande entrave para que Depay vá ou não para a Juventus, mas para já é o alvo da Juve para o ataque da equipa italiana. Recorde-se que Morata, de quem vamos falar daqui a pouco, estava emprestado à equipa da Juventus, mas não continuou depois de 2 temporadas de cedência, portanto aqui o Memphis Depay, que perdeu espaço com o Lewandowski no Barcelona, quer então sair. Na época passada fez 38 jogos, 13 golos e 2 assistências, ele que já tinha assinado a custo zero, curiosamente também, pelo Barcelona, depois de ter terminado o contrato com o Lyon. Tem contrato por mais uma temporada, vamos ver então se sai a custo zero, se é emprestado ou se fica mais um ano até terminar o contrato, vamos ver, mas para já é então o alvo da Juventus. Continuamos por Itália, porque a imprensa inglesa diz que Victor Lindelof é alvo de José Mourinho para o centro da defesa. Depois de a Roma ter contratado reforços para o meio campo e para o ataque, reforçar a defesa é para já a grande prioridade de José Mourinho, e o alvo então, segundo a imprensa inglesa, segundo o jornal The Mirror, é Victor Lindelof, defesa central de 28 anos, que já trabalhou com José Mourinho, fez 53 jogos com o treinador português, tem contrato por mais 2 épocas com o Manchester United, está avaliado em 20 milhões de euros, não conta então para o United, que foi contratar o Lisandro Martínez, tem ainda o Harry Maguire e o Rafael Varane. Victor Lindelof será à partida uma quarta opção, ele próprio quererá jogar. Roma precisa de reforços na defesa, portanto está aqui, parece que tudo bem alinhado. Falta saber então as questões de valores e como é que poderia ser feita a transferência. Acredito também numa possibilidade de empréstimo com opção de compra ou cláusula de compra obrigatória, vamos ver, mas para já então fala-se que Victor Lindelof é o grande alvo de José Mourinho para reforçar o centro da defesa. Já se falou de alguns centrais, por exemplo o Zagadou, lembro-me desse aí, mas acho que já apareceram em mais uns quantos. Antes de irmos à Inglaterra, damos um salto no instante à Espanha. Carles Pérez, jogador que até pertence à Roma, foi oficializado no Celta de Vigo, um extremo que foi quase sempre suplente com o José Mourinho, regressou à Espanha. Ele que é formado no Barcelona
foi emprestado por uma temporada à equipa do norte de Espanha, vai procurar minutos. O Celta a contratar aqui alguns jogadores interessantes nesta fase final do mercado de transferências, pode-se dizer assim. Já contratou, por exemplo, o Gonçalo Paciência e o Marchesin. Ainda na época passada contratou o Swedberg, já a pensar nesta temporada, e acho que vêm aí mais uns reforços interessantes ligados ao futebol nórdico, portanto fiquem atentos a este Celta, porque pode ser uma das surpresas deste campeonato espanhol. Vamos ver. Última paragem antes de ir à Inglaterra, vamos até à Bundesliga. Duas notícias. A primeira já é de ontem, Angelinho, o Igor esqueceu-se de falar aqui dele, mas é um reforço, é uma contratação que é obrigatório falar, porque é um jogador que este negócio surpreendeu-me. Portanto, o Angelinho, que vinha de excelentes épocas no Leipzig, eu até tenho aqui, vou aqui procurar, que eu tinha apontado aqui os números, na época passada não foi tão brilhante, mas mesmo assim fez 12 assistências e 3 golos, portanto participação em 15 golos do Leipzig, saiu por empréstimo para o Hoffenheim, com uma opção de compra de 20 milhões de euros, uma saída que acabou por ser surpreendente, apesar de o Leipzig ter contratado o David Raum precisamente ao Hoffenheim. Portanto o Angelinho acaba por fazer o trajeto contrário, mas acaba por ser um negócio estranho, até porque há aí equipas a precisarem de laterais esquerdos, e este Angelinho é, especialmente do ponto de vista ofensivo, é um jogador muito completo. Por exemplo, encaixaria muito bem no Manchester City, que precisa, por exemplo, de um lateral esquerdo, mas acabou por ir para o Hoffenheim. E por falar em Leipzig, quando comecei a preparar o episódio de hoje, a oficialização chegou. Timo Werner está de volta ao clube alemão, assinou em definitivo pelo Red Bull Leipzig depois de 2 anos no Chelsea, ele que tinha sido contratado ao Leipzig, portanto 2 anos depois regressa. Ele que tinha sido contratado em 2020 por 54 milhões de euros, agora custou 20 milhões de euros, portanto aqui o Chelsea com uma perda de 34 milhões de euros. O Timo Werner, que prometia muito, mas acabou por não se destacar em Londres, fez 89 jogos, marcou 23 golos e fez 17 assistências. No entanto, regressa ao campeonato alemão com uma coisa que poucos jogadores têm no currículo, que é a Liga dos Campeões, que conquistou ao serviço do Chelsea. E ainda no Leipzig, o Igor já tinha falado aqui ontem, hoje foi confirmado, hoje de manhã, hoje terça-feira, que Benjamin Sesko vai jogar no Red Bull Leipzig a partir da próxima temporada. O contrato começa a estar ativo a partir de 1 de julho de 2023. Sesko assinou por 5 temporadas, custou 24 milhões de euros ao Red Bull Leipzig, que basicamente antecipa-se à concorrência, deixa o Sesko, jovem avançado de 19 anos, a jogar quase que no clube satélite, pode dizer-se assim. E com isto tudo, com o Timo Werner, com o Nkunku, que também faz muitas vezes a posição ou de segundo avançado ou de avançado, e com o Benjamin Sesko, André Silva começa a ver o seu espaço em Leipzig reduzido. Vamos ver ainda o que é que... Acredito que esta temporada ele acaba por continuar, mas depois com Sesko e Timo Werner talvez já seja mais difícil. E agora sim, vamos à Inglaterra, porque ainda há algumas coisas para falar. O episódio já está a ficar muito longo, mas temos que falar disto. Começamos com oficializações duas no Everton. Conor Cody, 29 anos, defesa central, capitão do Wolverhampton, foi emprestado até ao final da época à equipa de Liverpool. Não sei se Bruno Lage terá transmitido a Conor Cody que ele não seria titular indiscutível, mas segundo a imprensa inglesa, o defesa central, que tem sido indiscutível nos últimos anos, desde que chegou ao Wolverhampton, basicamente, que já foi há muito tempo, segundo a imprensa inglesa, o Cody disse que queria jogar mais e especialmente em ano de Mundial, queria ter uma hipótese de ir ao Mundial, e então por isso acabou por optar pela saída para o Everton, equipa de Liverpool então que vai receber o defesa central, que é formado no Liverpool, no grande rival do Everton. Cody, que está então, como eu disse, há muitos anos no Wolverhampton, é reforço de Frank Lampard, que tem ainda mais um reforço. Falamos de Amadou Onana, também já tínhamos falado aqui dele 2 vezes, a primeira para o West Ham, a segunda para o Everton, acabou por ir mesmo para o Everton, 30 milhões de euros, pelo menos foi isso que se falou, acabou por custar, segundo a imprensa inglesa, 36 milhões de euros, portanto aqui um grande acrescento. Na altura para o West Ham falava-se de 40 milhões, portanto aqui redução de 4 milhões, mas o Lille fica ainda com uma percentagem de uma futura venda, 20% de uma futura venda, por este Amadou Onana, internacional belga, que assinou por 5 temporadas e que deixa uma grande baixa na equipa de Paulo Fonseca no Lille. Vamos ver como é que a equipa francesa vai atacar estas últimas semanas de mercado de transferências. Ainda na Inglaterra, ontem à noite, o Wolverhampton oficializou a contratação de Gonçalo Guedes. Já se vinha a falar da saída dele há muito tempo, falou-se da Roma, mas acabou por ir para a Inglaterra e junta-se a Bruno Lage e a vários portugueses. Gennaro Gattuso, o treinador do Valência, já tinha dito que havia aí uma oferta irrecusável. A imprensa inglesa noticiou então que essa oferta veio do Wolverhampton,
32,5 milhões de euros que a equipa inglesa pagou ao Valência, num negócio que pode ainda chegar aos 41,5 milhões. Portanto, o Gonçalo Guedes assinou contrato por 5 temporadas com a equipa de Bruno Lage, vai utilizar a camisola número 17 e deixou os adeptos do Valência possuídos. Ele não, mas a direção deixou os adeptos do Valência possuídos, porque a equipa espanhola está com um plantel muito incompleto e perdeu basicamente o seu jogador mais influente. Para fechar, 2 assuntos relacionados com o Manchester United, que juntamente com a Juventus parece ser o clube que vai aqui agitar estes últimos dias, estas últimas semanas de mercado. O Bolonha supostamente terá rejeitado aqui a proposta do Manchester United por Arnautovic e agora apareceu aqui um novo alvo. Queria eu dizer, não um novo álbum. Falamos de Álvaro Morata, que ainda recentemente se destacou ao marcar 3 golos num particular, precisamente frente à Juventus. Está a ser associado pela imprensa inglesa aos Red Devils. Segundo a imprensa de Inglaterra, Ten Hag quer um avançado mais físico para ter algum impacto a partir do banco de suplentes, e então o internacional espanhol surge como opção. Ele que, como eu já disse, esteve emprestado nas últimas 2 épocas à Juventus, não ficou em Itália. A ideia do Atlético também não é contar com o espanhol esta temporada, em ano de Mundial. Morata, que é habitualmente convocado por Luís Henrique, quer jogar, e surge então esta hipótese, que seria um regresso à Inglaterra. Morata, recorde-se, já passou pelo Chelsea. Aliás, Morata já jogou em grandes clubes, além do Chelsea e da Juventus, também ele que é formado no Real Madrid e que também, claro, tem contrato e já jogou no Atlético de Madrid. Portanto, bom currículo de Morata, que é um jogador que mentalmente às vezes parece fraquejar, mas que apresenta até números razoáveis e que, à partida, pelo menos teoricamente, acaba por ser um nome mais interessante do que o próprio Arnautovic. Por fim, um nome que chama mais a atenção do que estes dois, Cody Gakpo. Segundo a ESPN, o United também quer contratar este extremo neerlandês, que é admirado por Erik ten Hag, técnico que conhece bem o Gakpo, conheceu a partir do campeonato neerlandês, claro, ele que foi treinador do Ajax. O Gakpo é do PSV, foi formado no PSV, tem 23 anos, está na equipa principal da formação de Eindhoven desde 17-18, internacional pela seleção neerlandesa, e na época passada fez a época melhor da carreira, pelo menos em termos de números. Fez 47 jogos, marcou 21 golos e fez 14 assistências, portanto aqui números extraordinários. Esta época parece estar mais ou menos no mesmo nível, porque em 3 jogos já marcou 3 golos e fez 2 assistências, portanto pelo menos por aqui justifica-se esse interesse do Manchester United. Aliás, segundo a imprensa inglesa, o PSV pede 45 milhões de euros por este extremo. Vamos ver se é ou não um problema para o United. Acredito que 45 milhões de euros não seja um problema, mas que o United precisa de contratar vários jogadores e o dinheiro não chegará para todos. Vamos ver então se Gakpo vai ou não jogar no Manchester United. E é com mais este alvo do United que eu me despeço. Amanhã está cá o Igor para me dar na cabeça por ter feito um episódio tão longo, mas é assim, olhem, eu sou o Filipe Martins e para mim o mercado é só uma parte relativamente gira do futebol.